já vai se preparando para ver o que precisa, né? É isso mesmo, professor. Legal. Então, boa noite, Emily, boa noite, Aline, que vocês entraram agora, né? Boa noite, professor. Já pus para gravar aqui, vamos começar, tá? Ontem a gente teve, deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Ontem a gente teve a colação de grau do pessoal dos anos anteriores, né? Tava um pouco canalizado, né? Por causa da pandemia, e a gente ontem teve a colação de grau lá da turma, né? Aí a colação de grau ela é feita com o pessoal de administração, mas os outros cursos também, né? Então, foi lá no IMB, né? Então, vou mostrar algumas fotos para vocês aí, né? Esse aqui é o Jones, né? Vocês têm aula com ele, né? O Max, esse aqui é o diretor, né? Que está ligado aos outros professores, são das outras disciplinas, né? E eu aqui, né? Só para vocês se animarem aí, que o futuro está próximo aí da formatura. Esse pessoal foi aluno meu nos anos anteriores de gestão comercial, né? Essa aluna é a Patrícia, da administração, se formou no semestre passado. A Cíntia também é do semestre passado, né? Que é a pessoal na fila, né? Essa turma aqui é tudo de administração, né? E aí mas tem pessoal de vários semestres aí, porque desde 2020, né, não teve 2019, segundo semestre, não teve formatura, então juntou 4 semestres aí, então tem bastante aluno aí, né? Boa noite, professor. Boa Boa noite. noite, tudo bem? Então aí a turminha aí, né? Toda para vocês irem se animando aí que rapidinho chega lá, viu? Parece longe, mas rapidinho chega. Hoje a gente vai vamos entrar na sessão 3, na unidade 3, né? E a gente vai falar sobre valor presente e financiamento, né? Bom, no geral vocês estão acompanhando, né? Os assuntos, estão com dúvida. Nenhuma dúvida, professor. O legal Também. é vocês irem acompanhando, né? Que para não deixar acumular, ir fazendo. Estou vendo que vocês estão fazendo AVA, vai fazendo AVA para acumular ponto, tudo, então tá tudo tranquilo aí, né? Bom, muitas vezes, né, a gente sente muita vontade de falar de um determinado assunto, né? Que ele faz muita parte da nossa realidade, né? Então, a gente tem que aproveitar para levantar questionamento sobre alguma coisa, né? Por que que a gente adquirir uma maior desenvoltura para desenvolver os cálculos é necessário, né? Então, a gente sempre questiona, né? Poxa, mas por que que eu preciso mesmo desenvolver cálculos, né? Então, isso é a nossa vida, né? O dia a dia a gente tem essa parte de cálculos. Tudo que a gente vai fazer, né? Vai ver financiamento, vai ver como que é incluído os juros na nossa conta bancária quando fica negativo. Então, a gente precisa estar sempre ligado a aprender a fazer esses cálculos para, pelo menos, se posicionar ou se preparar, tá? Então, o financiamento, né, da mesma forma que a gente fez os cálculos passados, né, ele também tem
é também chamado valor presente, né? Então, quer dizer, quando a gente vai financiar, a gente pega um valor, né? E esse valor é chamado valor presente, né? E ele tem o fundamento, a mesma coisa que a gente apresentou lá na seção 1.4, né? Que é na série de juros compostos, né? Que a gente vai fazendo o cálculo de cada parcela baseada no juro composto, a gente usa aquela mesma formulinha, tá? Então, a gente vai entrar para entender um pouquinho como que funcionam os financiamentos, tá? Então, só relembrando, né, aquilo que a gente viu lá na seção 1.4, né? A gente tem o valor à vista, aquele valor que a gente financia, né? Então, você vai comprar um automóvel, né? Você tem aquele valor à vista daquele automóvel e tem todas as parcelas que nela é embutido, é feito um cálculo geral, né? E aí é incluído um juro, e aí você tem, é calculado em cima de juro composto, né? É. Ia pedir mesmo para a Gabriela fechar aí, né? Bom, a gente utilizou essa fórmula aqui, né? E a gente ficava decompondo a fórmula e tudo mais, né? Então, lá na seção 4, a gente ainda não tinha conhecimento bastante para ter uma fórmula já única, preparada para a gente fazer esse cálculo do financiamento, né? Então, todos os matemáticos, estudiosos e tudo mais, criaram uma fórmula única, né, que dá para a gente uma ideia ou faz o cálculo mais fácil, né? Então, porque se vocês lembrarem, como que a gente fazia os cálculos, né? A gente fazia o máximo 3 parcelas, né, para não fazer um linguição de uma fórmula, né? Então, os matemáticos criaram uma única fórmula que a gente pode calcular parcelas, o número qualquer de parcelas, que eu quero fazer 36, 50 parcelas. Imagina se a gente fosse fazer um cálculo naquela fórmula que a gente tinha, né? Que ia somando cada um desses aqui para 50 parcelas, né? Ia dar um trabalho gigantesco, né? Então, os matemáticos criaram uma fórmula única que traz muito mais fácil para a gente aplicar, tá? Então, a fórmula é essa daqui, né? Então, a gente tem o valor presente, que é o valor que vai ser financiado. Aí a gente tem o valor da parcela, né? 1 menos 1 mais I, onde I é a taxa, né? Menos N, que é o menos N, né? N é a quantidade de parcelas e o I é a taxa. Então, a taxa tem aparece 2 vezes na nossa fórmula. Então, com essa fórmula aqui, a gente consegue calcular o valor da parcela, né? Independente do número total de parcelas. Se a gente quiser calcular para 50 parcelas, a gente só usa o N como sendo 50, né? Se quiser calcular para 24, a gente usa o N como sendo 24. Então, tanto faz a gente usar aquela composição de fórmula de vários M's, né? E elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, ou a gente fazer essa única fórmula que fica muito mais fácil o nosso cálculo, tá? Então, aqui a gente tem uma fórmula para facilitar a nossa vida, tá bom? Então, vamos ver como que fica a aplicação dessa fórmula agora
num problema de financiamento. A gente tem aqui um climatizador, né? Teve seu valor de venda anunciado a R$ 490. Então, climatizador parecido com ar-condicionado, mas não é que ar-condicionado só melhora o clima, né? Mas a loja também pode financiá-lo em 10 vezes, mensais e iguais, sobre a taxa de juro composto de 3% ao mês. Então, tranquilo, né? A gente está falando aqui em mês, 10 vezes mensais, iguais, um valor à vista de 490 e uma taxa de 3% ao mês, tá? Aí ele pede para determinar o valor da prestação se o climatizador foi financiado, né? Se for financiado. Então a gente vai usar essa fórmula nova, né? Que ela tem todas as informações de que tinha naquela composição de várias fórmulas, mas aqui fica muito mais fácil a gente encontrar, né? Então, quer dizer, primeiro, o VP, né, o valor presente, é a mesma coisa, é igual ao valor à vista, que é 490, tá? A parcela é aquilo que a gente quer calcular, né? Determinar o valor da prestação. Nosso N vai ser 10 parcelas mensais, né? Então, nosso N aqui é 10 e o I é 0,03 ao mês, 3% dividido por 100, né? Então, é mais fazer uma adaptação a essa nova fórmula, tá? Então, e aí, aqui, aquilo que eu sempre falei para vocês, né? Vocês vão fazer qualquer exercício, faz um memorial de cálculo aqui, para que fique fácil, é só substituir na fórmula, e aí pronto, aí fica tranquilo para vocês realizarem o cálculo, né? Então vamos ver. Aí, montando a fórmula, né? A gente fica 490 é igual a parcela 1 menos 1 mais 0,3 elevado a menos 10 dividido por 0,3. 0,3 é o I, né? Então, só substituir os valores daquele memorial de cálculo que a gente tinha na fórmula, né? Agora, aqui trouxe um agravante para a gente aqui, que é o elevado a menos 10, né? A gente aprendeu a fazer a potência de positivo, né? E como que a gente faz a potência do negativo, né? Então, vamos ver. É isso aqui, né? Como que a gente calcula 1 mais 0,3 elevado a menos 10, né? Então, vamos usar aqui na calculadora HP, né? Aquilo que a gente, relembrando, aquele que a gente viu lá no passado, né? Então, 103, a gente dá o Enter, aí ele joga na memória, né? Depois, o que que a gente fez? O que que a gente faz? A gente coloca o menos 10, né? Coloca o 10, o CHS ele muda o sinal, né? E aí a gente utiliza o y elevado a n, né? Desculpa, y elevado a x, essa parcela aqui, né? Então, o que que ele faz? Ele calcula o 103 elevado a menos 10, tá? Então, a única coisa que a gente tem que fazer aqui para calcular, na calculadora HP, é você usar o CHS, né, para mudar o sinal. Tudo bem? Tranquilo, professor. Então vamos seguir, tá? Então quer dizer, aqui a gente chegou no 07441,
é só substituir aqui, né? Então, foi o que ele fez aqui. 1 menos 0,7441 sobre 0,3. Então, primeiro faz a subtração aqui, né? Vai dar 0,2559 dividido por 0,3. Aí a gente chegou aqui, 490 igual parce, né, de parcela, vezes 853, que é a divisão, 8,53 é a divisão de 0,225 por 0,3, né? Aí, complementando, né? Aí a gente vai ter que o valor da parcela vai ser 57,44. Né? Tudo bem? Tranquilo, professor. Só um instantinho, eu só estou respondendo para uma aluna que ela não está conseguindo entrar. Com a fórmula é muito mais simples, né? Sim, professor. Eu Vamos só lá. tinha que pegar a manha da HP, né? Não entendi. É bem tranquilo com a fórmula, mas eu só tinha que pegar a manha da HP mesmo. É da HP, é mais a parte da potência, né? Ou outra Sim, calculadora que calcule potência, né? Tá? Mas é só aqui, né? Porque a HP, só recordando um pouco, né? Ela não trabalha como a gente está acostumado com as outras calculadoras, né? Então, por exemplo, a gente pegava, se a gente quer somar 10, né, com 20, né? Nas outras calculadoras, o que a gente faz? A gente põe 10 mais 20 e põe igual. A HP não tem nem o igual, né? Então, o que a gente tem que fazer com a HP? Qualquer operação que a gente vai fazer, a gente tem que acumular o valor, colocar o valor numa memória. Então, o que a gente faz? A gente dá o 10, Enter, aí o que ele faz? Ele guarda numa memória, aí você dá o 20, 2 e o 0 e mais. Aí ele pega e já soma. Aí a gente já vai ter o valor de 30, né? E a mesma coisa para calcular a potência, né? O que a gente fez aqui? A gente colocou 1,03, Enter, aí ele já guardou na memória, tá bom. O que nós vamos fazer com esse 103? A gente tem que fazer ele a potência, né? Então a gente vai ser a potência negativa, né? Então o que a gente fez? A gente colocou 10, o CHS ele pega, transforma para negativo, né? E aí a gente vai na função que calcula a potência, né? Então sempre o primeiro número que entra vai ser o y, né? E o segundo vai ser o x. Então a partir de quando a gente clica aqui, ele já vai fazer o cálculo de 103 elevado a menos 10, porque a gente colocou menos 10. Então é esse ponto. Ou buscar alguma outra calculadora que calcule potência também, tá? ok. Então, usando a fórmula, a gente chega no 57,44. Então, se eu for financiar R$ 490 em 10 parcelas, com juro de 3% ao mês, eu vou ter 10 parcelas de 57,44, tá? Vamos ver esse outro aqui, tá? Um veículo tem um valor de venda à vista de R$ 65 mil, né? Mas a revendedora financeira a uma taxa de juro composto de 101,22 ao ano.
calcule o valor das parcelas desse veículo se ele for financiado em 56 parcelas mensais iguais, né? Bom, aqui o que a gente tem? A gente tem a taxa de juro composto ao ano, a gente precisa achar a taxa de equivalência mensal, porque o nosso financiamento é mensal, né? Então, como que a gente faz? A gente tem aqui para se calcular a taxa de equivalência, né? Essa fórmula, né? Taxa equivalente é 1 mais I, P sobre A, menos 1, né? Então, o P é aquele pedido e o A é aquele que é apresentado. Então, a gente está pedindo, nosso P é 1, porque a gente quer transformar em mês, é 1 mês, e o A é o apresentado é 12, por isso que a gente vai fazer 1 sobre 12, tá? O nosso I, ele é 101,22, dividido por 100, ele vai ficar 1,0122. Então, já joguei aqui a fórmula, o valor na fórmula, né? Então, eu vou fazer esse cálculo, 1 mais 1,0122 elevado a 1 sobre 12 avos, né? Menos 1, eu vou chegar no 0,5974A, tá? 1 sobre 12 é 0,0833. Então, eu elevei todo esse valor aqui a 0,0833. Então, a gente chegou numa taxa equivalente mensal de 0,05974 ou 5,974 ao mês, tá? Isso aqui é só relembrando aquilo que a gente fez, né? Então, aquilo que a gente sempre fala, tomar cuidado aqui na hora de transformar a forma, transformar para taxa equivalente, né? A gente sempre tem que pensar, está sendo apresentado para a gente uma taxa anual. Então, como está sendo apresentado anual, é 12, né? Então, a representatividade, o nosso A vai ser 12. E o nosso P é 1, porque a gente quer transformá-lo em mensal. Então, a taxa equivalente é 0,05974. Então, é essa taxa aqui que a gente vai usar na fórmula para calcular as parcelas. Então, a fórmula para calcular as parcelas é essa daqui, né? Então, nosso N agora vai ser 56, tá? Porque ele está pedindo para a gente transformar em 56 parcelas mensais, tá? Relembraram a taxa de equivalência? Sim, bem Passa um tranquilo. pouquinho, a gente esquece. Bom, aí a gente substitui na fórmula, né? Nosso valor presente é 65 mil, a parcela, e aí a parcela é o parse, né? A parcela que a gente quer achar. Substituiu o I por 0,05974. O I aqui da parte de baixo colocou o valor 0,05974, menos 56, que é o nosso N, né? Esse valor aqui vai ser 1,0579 elevado a menos 56, vai ser 0,03879, tá? Esse valor aqui. Aí, subtraindo esse valor, né? 1 menos 0,08379 vai dar 0,9612, dividido por 0,05974, tá? Então, a gente vai chegar nesse valor aqui, tá? Fazendo essa divisão, a gente vai chegar no valor de 16,0897. Ele vai passar para cá, embaixo vai passar dividindo 65 mil, tá? Então, o valor da parcela, né, vai ser
4.039,85. Então, se a gente financiar um automóvel em 65.056 parcelas, né, a uma taxa de 5,9 ao mês, né, porque aqui já está convertida a taxa, a gente vai chegar numa parcela de 4.039, tá? Então, é uma taxa alta, né, de 5,9 ao mês, né? Sabendo que a poupança dá 0,2, 0,3 ao mês, né? Então, essa taxa é altíssima para um financiamento, né? Tudo bem aqui, pessoal? Deu para acompanhar? Deu sim, professor. Sim, prof, tranquilo. Tranquilo, né? Eu estou tranquilo, estou ficando tranquilo, hein? Tá dando para acompanhar. É que agora a gente está aplicando fórmula, né? Mas é algumas coisas que a gente já viu, né? E essa fórmula aqui é muito mais tranquilo, né? Tirando apenas aí a potência negativa ou fazer a potência na HP, né? Tá? Bom, esse aqui, né? Eu vou mostrar para vocês esse Tá dando uma exercício. travada aqui? Oi? Tá travando? Não, acho que era eu aqui, professor, pode travar já. Esse exercício aqui eu vou mostrar para vocês verem como se calcula, né? Mas no nosso caso, a gente é mais para uma linha de conhecimento, né? Porque ele requer um uso de matemática muito trabalhoso, né? E acaba não vai trazer assim muito benefício para a gente saber aprender como faz esse cálculo. Mas eu vou mostrar para vocês para que vocês saibam que é possível calcular o número de parcelas, né? Porque o que a gente tem? Essa aqui é a fórmula, né? A gente pode calcular a taxa, se o problema das informações e deixar uma incógnita, né? A gente pode, de qualquer forma, achar o outro valor. Quer dizer, a gente não pode ter duas incógnitas, mas tendo uma, a gente pode calcular, né? Então, utilizando a fórmula. Aí, o que ele fala? O notebook custa 2.100. Então, está aqui. Nosso valor à vista, nosso valor presente é 2.100. Então, a gente já tem esse valor da nossa fórmula, né? Ele está com a sua venda anunciada em parcelas mensais iguais de 400 e 600, R$ 400,60. Então, a gente tem o valor da parcela, né? E aí tem a taxa de juro que é 4% ao mês, o nosso I é 4% ao mês, então vai ficar faltando o nosso N, né? Então, o que ele quer? Que a gente calcule o número de parcelas desse financiamento, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, e aí a gente vai chegar aí a alguma conclusão como se calcula, tá? Então, a primeira coisa, o que a gente faz? Substitui todos os valores, né? 2.100, R$ 400,60, 1 menos 1 mais 0,4 elevado a menos n, sobre 0,4, tudo belezinha, né? Aí, o que a gente faz? A primeira coisa, pega o 400, passa dividindo, né? E vamos seguindo, né? Aí a gente chegou. Esse cálculo aqui, né? 2.100 dividido por 400 deu 5,2421. O 0,4 que estava dividido da fórmula, a gente passa ele multiplicando, né? Aquela regra da matemática, né? Se está dividindo de um lado, a gente passa ele multiplicando do outro, né?
Então está aqui, né? Então estamos caminhando até ver o que nós vamos fazer com o nosso N aqui, tá? Aí a gente multiplica o 5,2421 vezes 0,4 deu 0,2097. O nosso 1, que estava aqui positivo, ele passou para o outro lado da igualdade como negativo, tá? Bom, aí ele estava aqui como negativo, deu o 0,2097 menos 1 vai dar 0,7903 negativo, porque o 1 é maior que o 0,2, então deu negativo. Do outro lado, a gente já tinha um 0,4 negativo, tá? Pela propriedade da matemática, a gente pode multiplicar os dois lados por qualquer número, né, que a igualdade não fica diferente, ela se mantém. Então, como é ruim a gente trabalhar com número negativo, a gente multiplica a nossa igualdade por menos 1, né? Então, vamos multiplicar 0,7903 por menos 1, menos com menos dá mais. Pronto, cheguei num valor positivo, né? Menos 1,04 multiplicado por menos 1, menos com menos dá mais, ficou 1,04 elevado a n, tá? Vocês lembraram dessa propriedade da matemática, que a gente pode multiplicar os dois lados pelo mesmo número que ele não se altera? Sim, sim. Então, aqui é um artifício da matemática para transformar em positivo. Aqui não precisaria fazer, mas para não ter mais complicador, né? Agora a gente chegou numa situação, né, que a gente tem, quando a gente tem a incógnita embaixo, né? Então a gente tinha aqui o parse vezes 0,7973, estava multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né? E como que a gente faz, né? Quando a gente tem uma potência, né? Como que a gente faz para achar esse valor desse n, né? Então, não existe nenhum modelo fácil, né, que a gente possa extrair esse n. Por isso que eu estou falando para vocês, que eu vou só mostrar como se faz, mas a gente não vai pedir isso para que vocês repitam isso em prova, nada, né? Mas é importante que vocês saibam que existe e que existe uma forma de fazer isso, tá? Vamos lá. Então, o que a gente tem, né? Muitos de vocês, muito provavelmente não teve logaritmo no ensino médio, né? A gente tem uma deficiência na nossa educação básica, né? Que muitas vezes os professores não conseguem dar todo o assunto tal, e algumas coisas ficam fora, né? Mas o logaritmo é uma forma de calcular e ele traz para a gente alguns valores, né? E ele é usado muito nas pesquisas científicas para se calcular valores e tudo mais, né? Cálculos de experiências, tudo. Então, o logaritmo é um artifício utilizado e a gente aprende como utilizá-lo no ensino médio, né? Mas a maioria não aprende, né? Não aprendeu, né? Agora, o logaritmo, ele tem uma propriedade, né? Então, o logaritmo, ele tem o valor ln, né? E o que ele tem? Se a gente tem o ln, que é o representado do logaritmo, de um número elevado a x, né? A propriedade dele, ele pode também
pegar esse x e passar a ser a multiplicação do logaritmo. Então, é isso aqui que ele é feito, né? A gente chama a regra do tombo, né? Então, o ln, que é o logaritmo, tem um número a, que é elevado a x, a gente aplica a regra do tombo e ele vai passar a multiplicar o nosso logaritmo, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos usar essa regra do logaritmo nessa nossa equação, porque na nossa calculadora, na calculadora HP, a gente consegue calcular o valor do logaritmo, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês como que a gente vai fazer. A gente vai usar a mesma propriedade que a gente fez aqui com o menos 1, a gente vai usar nessa nossa fórmula, tá? Então, o que que a gente põe, ó? A gente vai multiplicar tanto a parte da esquerda como a parte da direita pelo logaritmo, né? Então, vai ficar logaritmo vezes o 0,7903, esse aqui, né? Igual ao logaritmo vezes 1,04, elevado a menos n, né? Como a gente tem logaritmo e logaritmo, né? Aqui a gente viu que existe a propriedade de que você pode aplicar a propriedade do tombo no logaritmo, né? Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode usar essa mesma propriedade e fazer com que o menos n ele caia e passa multiplicando. Então, a gente vai usar a propriedade do logaritmo, tá? Então, a gente vai ficar com isso aqui, ó. O logaritmo do 0,7903 é igual a menos n vezes o logaritmo de 1,04. Então, o logaritmo é uma medida que a gente tem, né? Então, ficou muito confuso a explicação, pessoal? Alguém tinha visto o logaritmo já? Já tinha visto sim, professor, mas não lembrava não. E Não, ficou não lembrava dessa propriedade, né? Aham. Eu tinha visto também e não lembrava, prof. Tá? Mas pelo menos logaritmo não é estranho para alguns de vocês, né? Não, Tá, só é então meio complicadinho. é meio complicadinho. Ele é meio complicadinho, mas essa aqui é a gente, você vê, fica muito difícil a gente fazer um cálculo de matemática financeira, ter que usar uma matemática mais apurada aí para achar o valor das parcelas. Então, é importante que vocês saibam que dá para se fazer, né? Mas a gente vai ver agora e não se fala mais nisso, tá? Bom, aí a gente chegou aqui, a gente baixou nosso N, né? Ótimo. Agora, o que que a gente faz? A gente vai lá na HP e calcula o logaritmo de 0,7903, é um valor, calcula o logaritmo de 1,04, é um valor, pronto. Ele está multiplicando aqui, ele vai passar dividindo, e aí a gente vai achar o nosso N, tá? Vamos dar uma olhadinha, então. Então, vocês estão vendo aqui na parte azul da calculadora, né? Tem aqui o logaritmo, tá vendo? Ó, ln, né? Para acionar essa parte azul, a gente tem que usar a função g. Então, na calculadora, tudo que está em amarelo, laranja, né? Aqui, a gente utiliza a função f. E tudo que está em azul, a gente usa a função g. Então, nós vamos usar o g e o logaritmo aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar a memória, dar o clear aqui, limpa a memória, né? E vamos ver como que a gente calcula logaritmo, tá? Então, o que que a gente pôs aqui? Ó? Primeiro, coloca esse número aqui, 0,7903. Vai aqui, 0,7903, Enter, né? A gente entrou com o valor lá. E aí, a gente vai pedir para calcular o logaritmo, que é o g
ln, tá? Então tá aqui, a gente dá o g ln. Então, o valor do logaritmo de 0,7903 é menos 0,2353. Tá aqui, calculado, tá? Agora nós vamos calcular o logaritmo de 104. Então tá aqui, 104, 1.04, enter, né? E vamos usar de novo o GLN. Tá aqui. Então a gente chegou. O logaritmo de 104 é 0,0392. Tá? Então a gente achou os dois valores e vamos substituir na nossa formulinha ali, tá? Então vai ficar. A gente já colocou um sobre o outro, né? Já passou aqui dividindo, né? Então vai ficar menos n sobre o logaritmo dos dois valores, né? Então como que fica? Menos n é menos 0,253, né? E, que é o valor do logaritmo 0,7903, e 0,0392. Então, a gente chegou nesses dois valores. Dividindo, né, a gente vai chegar 6,0026, né? Agora aqui é menos n, menos 6, vai fazer a mesma aplicação de negativo para os dois lados, né? Aí a gente ficou que o nosso n vai ser o valor de 6. São 6 parcelas iguais, né? Quer dizer, a gente conseguiu achar a quantidade de parcelas, mas olha aqui que trabalheira que deu, né? Mas é possível se utilizar a fórmula para achar a quantidade de parcelas, tá? Então, o que foi dado? Vou voltar lá, né? A gente teve todos os valores, né? 2.100 que era o valor à vista. Deixa eu voltar aqui mais uma. 2.100 que era o valor à vista, o valor das parcelas, a taxa, a gente substituiu na fórmula, só que a nossa incógnita ficou o n, né? Substituiu tudo aqui e a nossa incógnita chegou o n. Então, e a gente, como não tem nenhuma forma matemática, a gente utilizou um artifício que é a regra do tombo do logaritmo, né? Para que a gente chegou aqui para calcular a regra do tombo do logaritmo. Então, só repetindo, é importante que vocês saibam que é possível, né? Mas é trabalhoso. Então, para a gente, não interessa a gente ficar se matando de coisas trabalhosas, que não interessa para a gente saber a quantidade de parcelas. O que interessa para a gente é saber a parte de valores e tudo mais, tá? Deu para entender? Ficou complicado? Tranquilo, professor. Né? Quem não tinha visto logaritmo, ficou complicado. Professor, tá bem tranquilo. Tá bem Mas tranquilo. é complicado e é tranquilo, né? Ah, tá bom. Tem um pouquinho dos dois. Tá bom. Mas é importante vocês saberem que é possível, né? Na matemática, existe isso, né? Por isso que eu gosto de matemática. A matemática, tudo é possível. Agora, pode ser que a gente precise recorrer a alguns artifícios para poder juntar e chegar na conclusão, tá? Sim, sim. Bom, então eu vou deixar vocês fazerem esse, né? Para vocês treinarem um pouco, né? Não é cálculo de meses, né? É cálculo de parcelas, é só aplicar a fórmula, né? Então, uma loja de departamentos está vendendo uma geladeira inox por 6.000 à vista, ou parcelas de 24 vezes iguais sobre a taxa de juro composto de 1,5 ao mês. Calcule o valor das parcelas. Esse é aquele que a gente fez anteriormente desse complicadão aí. Dá um tempinho para vocês fazerem, tá?
Se tiver dúvida depois para calcular a potência na HP, a gente dá uma revisada.
Professor, como é que aumenta o número de casas na HP12C? É o F. Só o Você dá o F? F4, F5. Beleza, valeu. Eu fiz na calculadora científica, não tava dando certo, não. Ah, é? Na HP12C deu um bagulho totalmente diferente. Finalizei aqui, professor, só não sei se tá certo. Deu qual? Pode falar já? Pode. 299,50. Tá certo, não tá? Sei lá. No... Quando eu tava Posso fazendo fazer, gente? Eu ainda não. Ô, professor, eu finalizei também e o meu deu isso também, mas Ah, é? Nossa, então eu não vamos errar, entendi muito bem o que eu fiz aqui, mas vamos deu a errar junto, mesma então? coisa. Bora. Vamos errar junto, então? Ô, Alguém professor, está fazendo? Alguém está fazendo ainda? Posso fazer? Vamos lá. Então, o que que a gente tem? 6.000, né? Que é o valor à vista. Um e-mail dividido por 100 é 0,015, né? Embaixo e em cima. Menos 24 a quantidade de parcelas, né? Então, primeiro a gente pega 1 mais 0,015, né? Ela eleva a menos 24 e o 0,6995, tá? 1 subtraindo esse valor vai dar 0,03005, dividido por 0,015, tá aqui, né? Fazendo essa divisão, aqui a gente vai chegar no 20,03333, 0,0333, tá? Vai passar dividindo esse valor, a gente ficou na parcela 2,9950, né? Tudo bem? tranquilinho. Gabi, achou a confusão aí? Olha, professor, eu não sei nem como eu acertei. Juro por Deus, porque eu tava fazendo aqui pensando. Deus ilumina e faça com que esteja certo. E graças a Deus tá. Ah, legal. Tá bom. Mas vocês viram, é só aplicar a fórmula, né? Aplica a fórmula e tranquilo, né? Então, esse é o que a gente tem, né? Não tem grandes problemas, né? Então, aqui a gente começa já ver a sinalização dos cálculos, né? Então, a gente pode chegar e fazer de trás para frente, né? Se a gente vai financiar qualquer coisa, a gente pode substituir os valores, né? Compra
uma geladeira que custa 6 mil, em 24 parcelas, você vai pagar 299.500. Você substitui na fórmula, você vai ver qual o juro, né, que está cobrando. Então, essa é a primeira parte interessante para a gente, né? A gente vai comprar alguma coisa, você vai na loja, a pessoa te dá as parcelas, você sabe o valor, você sabe o valor à vista e as parcelas. E aí você não sabe o juro, né? Então, quer dizer, se você é possível você, tá bom, 1,5% ao mês até acaba sendo razoável, não é tão baixo, mas acaba sendo razoável o juro. De repente, a gente pode até fazer o cálculo na hora, né? Então, a pessoa te dá, você anda com a formulinha aqui, você pega um papel, faz o cálculo na hora, você chega no juro. Você fala, poxa, você está me cobrando 6% ao mês, né? E aí você já discute com o vendedor e tudo mais, né? Então, é um ponto interessante para a gente conhecer, né? A quantidade de parcelas, como a gente fez no exercício anterior, não é tanto relevante, mas para a gente calcular, para ver quanto que a loja está nos cobrando de juro, é um ponto interessante. Você fala, poxa, gostei desse equipamento para comprar tudo, mas olha o valor que eles estão me cobrando de juro, né? Compensa mais eu guardar o dinheiro, esperar um pouquinho e comprar à vista, né? Muito provavelmente vou fazer uma negociação e vou ter um desconto, né? E aí esse lado é interessante a gente ver quanto que a loja, o fornecedor está cobrando da gente, né? Hoje, com essa fórmula, você já tem condição de calcular. Concorda? Aham. Então, é uma forma de aplicar. E mesmo se você for comprar alguma coisa pela internet e não tiver os juros ali, você pode até fazer um cálculo, né? Porque muitas vezes, quando a gente vai comprar pela internet, o que que eles falam? Olha, se você for pagar no boleto, você tem um desconto de 5%, né? E aí você já consegue ver, porque esse valor, esse desconto já é o valor do juro que está sendo cobrado. Então você já vê quanto que a empresa está cobrando, tá? Vamos fazer mais um? Notebook foi financiado em 6 parcelas mensais iguais de R$ 353 sobre a taxa de juro composto de 2,33, né? Determine o valor à vista. Quer dizer, aqui ele dá a parcela, a quantidade de parcelas, só que ele quer saber o VP, ele quer saber o valor à vista, tá? Tempinho para vocês fazerem.
Professor, eu acabei. Ah, é? Quanto Aham. deu? A minha deu a letra C, mas C, né? é. Vamos ver, tô achando que é, hein? Ai, ai. Tomara que seja. Tomara que seja. Não, o legal é vocês saberem que tem uma fórmula mais fácil para calcular, né? E claro, pode ser que tenha algum errinho de cálculo, mas tem a fórmula, fica simples para a gente calcular. Vem quantas coisas vocês já aprenderam no semestre, né? Dá para ficar atento a valores que a gente enxerga aí, ou que a gente paga, que a gente antecipa valores no banco, né? De antecipar imposto de renda. Agora a gente está vendo a parte de financiamento, né? A gente viu a parte de negociação. Já tem um monte de informação para a gente ficar atento aí à parte de financiamento ou matemática financeira. O pessoal que está quietinho está fazendo também. Sim, prof, um minuto. Ah, legal. Eu sim, professor. É que aqui em casa é barulho, então eu evito falar. Tá bom. Não, o mais é aquilo. Você quer saber se vocês estão fazendo, estão entendendo, né? Estou tentando, Sim, tudo professor. ok. Tá bom. Tentar já é um ponto, né? É aquilo que eu falo. A gente vai tentando fazer, a gente chega lá no final, né? Podemos fazer? Sim, professor. Vamos lá. Então tá aqui, né? A gente vai querer calcular o valor à vista, né? Então a gente substituiu 353 no valor da parcela, né? O valor do juro 2,33, dividir por 100, substituiu nos dois, né? São seis parcelas, tá? A gente vai elevar 1 mais 0,02 elevado a menos 6 vai dar 0,8709. Subtraindo 1 vai dar 0,1291. Dividido por 0,233, né? Dá 5,5408. Vezes 353, a gente chegou na parcela no valor à vista, 955. Você viu onde errou? Tinha dado a C? Professor, é que o meu deu 1994,45. Ah, Aí é? eu fui pra mais próximo, entendeu? Que era C. Então, mas... Mas eu acho que é por causa do número de casas. Número de casas, tá. Mesmo assim, não... dá uma revisadinha, porque não poderia dar tanto assim, entendeu? Para dar 1994, tá muito distante aqui, né,
Dá uma revisadinha nos valores. Porque, por exemplo, se você pegar aqui, né? Aqui daria, se você arredondar aqui, dá 0,87. Não poderia dar uma diferença tão grande, entendeu? Eu vou ver o que eu fiz aqui de Dá uma errado. olhadinha, Mas eu tá? acho que foi nessa parte mesmo. Então, o negócio pode ser... Porque o problema de arredondamento, com quantidade de casas, ele dá alguma coisa... Por exemplo, podia ser 1954 ou 1956. Não poderia dar muito mais que isso, tá? Depois você dá uma revisadinha. O pessoal entendeu? Tudo bem? Sim. Quem não chegou no valor, entendeu? Tá tranquilo aí a parte de usar HP para fazer o cálculo de potência, porque aqui não tem jeito, tem que usar a calculadora, né? Sim, entrou tudo certo. Legal. Bom, então o que a gente tinha para falar hoje, né, é esse assunto, né? Se tiver tranquilo, a gente pode encerrar também.